Vamos continuar. Eu somente vou voltar sobre uma questão que o pessoal me perguntou em relação às medidas de desequilíbrio de ligação. Na realidade existem o indicador, digamos, que mais utilizado para medir o desequilíbrio de ligação é aquele coeficiente de determinação, aquele R2, né, que é essa relação entre o quadrado, né, da diferença das frequências alélicas dos haplótipos, dividido, né, quer voltar um pouquinho? Dividido, né, mais um, ali. Dividido, né, o produto das frequências, dividido o produto, né, das frequências alélicas. Aqui. Dividido o produto das frequências alélicas. Esse é o coeficiente mais utilizado, né, para medir desequilíbrio de ligação. Então, esse coeficiente, né, ele varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desequilíbrio, né, entre os marcadores, ou seja, entre o marcador A e o marcador B. Quanto mais próximo de 0, menor o desequilíbrio, ou seja, os alelos desses dois marcadores vão tender a segregar de forma independente na população. E como eu comentei, né, existem outras medidas, como aquele valor de D, que seria a simples diferença, né, entre o produto das frequências dos haplótipos, mas não é muito utilizado, né, porque eles normalmente superestimam, né, o valor do desequilíbrio. Superestima, sobretudo, muito afetado quando você tem as frequências de cada um dos alelos é baixa. Então, uma medida alternativa é este R2, além de que ele apresenta certa interpretação biológica, né, falar assim. Quando eu conheço, né, a variância do marcador, né, a variância do QTL, então me dá uma ideia de quanto da variância do marcador do QTL está explicada pelo marcador. Esta definição, né, é uma definição de paraloses que são bialélicos. Se quiser passar, aí no próximo. Quando a gente, por exemplo, tem mais de 2 alelos por locus, tipo, quando, por exemplo, eu tenho em um determinado loci, por exemplo, eu tenho o alelo no loci A, eu tenho o alelo A1, A2, A3 e A4, certo? Então, nesse caso, digamos, como eu tenho mais de 2 alelos por locus, tem sido proposta, por exemplo, algumas medidas de desequilíbrio multialélico, que a fórmula de cálculo é semelhante, né, ao R2, só que ele considera mais de um alelo por locus, mais de 2 alelos por locus. Mas, como no caso de que se a gente utiliza os chips de alta densidade, os SNP de alta densidade, certo? A gente sempre vai, o fato do SNP é bialélico, então esta medida não seria a mais adequada, seria apenas adequada quando você tem microsatélites. Ok. Pode passar o próximo. A gente viu, né, que a gente pode medir o desequilíbrio de ligação entre dois loci, entre dois marcadores. Agora, existe a possibilidade também de considerar mais de um marcador, mais de 2 marcadores. Por exemplo, considerar, por exemplo, em um segmento do genoma, como neste caso aqui, que está na figura, que temos 4 marcadores, certo? Então, medir, por exemplo, o desequilíbrio de ligação que existe em um segmento que tem mais de 2 marcadores. Então, qual é a ideia? Aí a ideia é, por exemplo, se estes 4 marcadores estão em desequilíbrio de ligação, ou seja, a ligação entre eles é bastante alta, quer dizer que na minha população eu vou encontrar muitos indivíduos que possuem esta sequência em este segmento, certo? Porque é um segmento que está altamente conservado, certo? Por exemplo, eu parti tipo, de um segmento, de um cromossomo lá, um ancestral bem antigo, por exemplo, há várias gerações de recombinação, e por recombinação, certo? Eu vou chegar neste segmento, né, que está bastante mais conservado, ou seja, porque a ligação, o desequilíbrio de ligação entre estes 4 marcadores é bem alto. Então, a utilização
quando eu considero mais de 2 locos para medir o desequilíbrio de ligação, apresenta algumas vantagens, tipo, do ponto de vista do cálculo do desequilíbrio, e bem como a gente, quando na quinta ou na quarta, na quinta-feira que a gente vai ver o princípio de imputação, que o princípio de imputação, na realidade, o que ele tenta é reconhecer na minha população, ou seja, na minha população, aqueles segmentos, certo? Ou aquela sequência de snips, de marcadores, que eles tendem a segregar em conjunto, certo? Então, se eu consigo identificar as regiões que estão altamente conservadas, certo? Eu posso, por exemplo, se eu sei que essa região aqui está altamente conservada, ou seja, que não existe recombinação entre eles, eu conhecendo se está o alelo 2 presente aqui, eu posso reconhecer o alelo, eu sei que este alelo 2 sempre vai estar em conjunto com o alelo 1 e 1 dos outros marcadores, entendeu? Então, quando a gente veja todo o princípio de estimação em que fase dos haplótipos, e depois para estimar o princípio aquele de imputação, que imputar na realidade é, com menos marcadores, eu tentar predizer como vai ser um genótipo de um animal que não tenha informação genética total, certo? Então, pode passar. Quando eu tenho mais de 2 marcadores por locus, na realidade o que eu tento identificar no genoma, né, dos animais da minha população, tentar identificar aquelas regiões que a gente chama que são que não sofreram recombinação, certo? Ou seja, que são regiões que a gente chama de genes idênticos por descendência, ou seja, segmentos do cromossomas que eles provêm de algum ancestral em comum. Então, esses segmentos, na minha população, vou ter vários indivíduos que compartem essas regiões. O cálculo não é relativamente simples, mas eu posso, em realidade, o que eu quero estimar, certo? Eu vou querer estimar quais regiões do genoma provêm de um ancestral em comum, certo? Então, vou utilizar mais de 2 marcadores. Uma vez que eu consigo estimar esta sigla vem do inglês, CSH, que seria segmentos do cromossoma que são homocigotos, ou seja, que vários indivíduos na minha população possuem essa mesma sequência, e que essa sequência, em realidade, ela é conservada, ou seja, ela não se originou por simples acaso ou recombinação, ou seja, ela está bem conservada e provém de um ancestral em comum. Pode passar, Connie. E uma vantagem que tem essa estatística de cálculo é que aqui temos um trabalho de simulação, né, que estima no eixo X, temos aqui a distância entre os marcadores, no gráfico da esquerda, e no eixo Y temos o desequilíbrio de ligação. Utilizando o R quadrado, que seria o gráfico de pontos pretos aqui, de quadrados, e utilizando essa estimativa que considera mais de 2 locos, ou seja, ele considera já um segmento. Então, como vocês podem observar, basicamente, as duas estatísticas estimam de forma semelhante o desequilíbrio de ligação. Agora, aqui no gráfico da direita, a gente tem o coeficiente de variação da estimativa, né? Por realidade, aqui, cada ponto seria uma média. Então, podemos observar que, quando eu considero o desequilíbrio de ligação calculado a partir de mais de 2 locos, em realidade ele é bem mais estável, né, que ao menos quando considera apenas dois locos, certo? Então, uma medida alternativa, por exemplo, para calcular o desequilíbrio de ligação, certo? Sobretudo para marcadores que estão bem adjacentes, porque é uma medida bem mais estável. Agora, a gente vem falando, né, do desequilíbrio de ligação. Então, agora vamos passar a ver quais são os fatores, né, que tendem a aumentar ou diminuir o desequilíbrio de ligação em uma população. Então, a principal força que tende a diminuir o desequilíbrio de ligação é a recombinação. Ou seja, quanto maior número
de gerações, a chance de recombinação aumenta, certo? E, como a gente viu, né, na medida que a distância entre o marcador, aqui o marcador M